E o Brasil caiu de novo para uma seleção de pequeno porte da Europa. De pequeno porte. A menor seleção que a gente já perdeu. Vou falar um pouco nesse vídeo sobre Brasil e Noruega, mas depois da vinheta dessa vez. Bom, gente, o que eu posso dizer desse jogo do Brasil e Noruega? Eu vou levantar alguns tópicos aqui para abordar e depois só falar o que vier na minha cabeça. Primeiro tópico. Falar sobre algo que me incomoda muito, que é mídia esportiva brasileira. Bem rápido assim, porque esse não é o cerne da coisa. Mídia esportiva brasileira. Da onde vocês tiraram que quanto pior o Brasil chega, melhor? 94 deu certo, 2002 deu certo, mas o certo não é esse. O natural não é esse. Não é natural que a gente chegue esfolado para jogar a Copa do Mundo e ganhe a Copa do Mundo. É que aconteceu, mas essa não é a ordem natural das coisas. A gente tem que trabalhar com coisas lógicas. Gera confiança tanto nos jogadores quanto nos torcedores que as coisas estejam indo bem. Como foi para a Argentina em 2022, que ganhou uma Copa América, ganhou a disputa lá da outra taça com a Itália, que eu não lembro o nome agora, chegou na Copa do Mundo, perdeu o primeiro jogo, perdeu, mas os caras já tinham uma mentalidade, porque eles venceram o Brasil numa final, venceram a Itália em outra final, ganharam muitos jogos das eliminatórias, então se cria uma casca de competitividade que a Copa do Mundo precisa, coisa que o Brasil chegou sem ter. O natural é as coisas correrem bem e você ter um bom resultado. É igual você querer ir muito bem numa prova sem ter estudado, isso é quase impossível. Sim, existem pessoas que conseguem, mas a maioria não. E não é assim que funciona. A vida não é assim. Então eu acho que a mídia devia parar com essa lenga-lenga irritante de olha só, que coincidência, o Brasil vai chegar esfolado, quem sabe a gente ganha. Olha, porque lá em 2002 aconteceu tal fato que aconteceu de novo aqui em 2026. Olha, isso pode ser um sinal. Para com isso, cara. Isso é irritante. É burrice o nome disso aí. Outra coisa também que a mídia faz. Jornalistas esportivos experientes. Como que vai ganhar a Copa? Com jogadores jogando no meio de tabela da Inglaterra, com jogadores de futebol brasileiro, com não sei o quê, com não sei o quê. A gente tem dois zagueiros, destaque mundial. Jogaram bem na Copa, Gabriel Magalhães e Marquinhos? Fala pra mim. Você acha que eles jogaram bem na Copa? Pra mim não tiveram destaque nenhum. E o destaque que tiveram foi negativo, porque hoje toda a bola que chegava no Haaland eles não conseguiu afastar nenhum. O gol foi em cima do Magalhães. O segundo gol, não sei quem era, se era Magalhães, se era Marquinhos, tava na frente dele, não fechou o bate. Quem chegou pra tentar fechar era o Danilo e passou no meio das pernas do cara. Então eu acho que não é por nome que se vive o futebol, é por atuação, é por garra, é por vontade, é por inteligência tática, por técnica. Não é por nome, irmão. Não é por nome, nunca vai ser por nome de camisa. Nunca vai ser. Tem grandes jogadores limitadíssimos que jogaram em grandes clubes, mas eles não são bons. Até então artilheiro das Copas do Mundo era Miroslav Klose. Você acha que o Klose deveria ser o artilheiro das Copas, cara? Mas ele foi, velho. Então as coisas não funcionam por nome, velho. Elas simplesmente acontecem. Por competências, sejam técnicas, táticas, não importa onde você está jogando. Se você entender o que o técnico quiser que você faça, se você jogar a bola bem, não existe isso, irmão. A Argentina ganhou com o McAllister jogando no Brentford, se não me engano, e com o Enzo jogando no Benfica, cara. O principal cara da Copa de 2026 é um cara de 39 anos que joga na MLS. Na MLS, irmão, tudo bem que o nome dele é Lionel Messi, mas o cara joga na MLS. Cadê o seu argumento agora? Pelo amor de Deus, cara. Isso é patético. Segundo tópico.
Até quando que o Brasil vai jogar e vai esperar vencer os adversários com esse tal de medo? Ai, que as seleções europeias têm medo, irmão. Quem tem que ter medo é a gente, de qualquer seleção que venha pela frente. A gente tem que ter humildade de abaixar a cabeça e falar assim: não vai dar. Vamos mudar. Não dá pra jogar tudo nas coxas, na eliminatória e achar que vai chegar e ganhar dos caras. Não tem como. Não tem como. Diretores da CBF, ex-diretor da CBF, fez exatamente isso. Ah, é o Brasil. Vou fazer o caminho aqui ser uma merda, mas vamos ver se lá na Copa eles se viram, porque é o Brasil. A merda da camiseta não joga sozinha, mano. Eu não vi o Brasil ser campeão. Quem viu o Brasil ser campeão teve um enorme privilégio, porque eu não vi. Então, assim, eu acho que seria até bom para os jogadores que fossem convocados para a Copa de 2030 esquecerem que tem 5 estrelas no peito e fingir que é a primeira, para ir com garra. Garra que Cabo Verde tem, garra que a Noruega tem, garra que a Colômbia tem, sabe? Irmão, pelo amor de Deus, para com isso aí. Para com isso aí, que tá muito feio. O Brasil hoje abdicou de jogar bola. Tudo bem, você quer jogar no contra-ataque, ok. Mas você vai pressionar andando? Eu tenho certeza que eram instruções táticas do Naim para criticar os jogadores. Tenho certeza que foi instruído, porque todo jogador que entrou no lugar de algum que saiu, por exemplo, o Matheus Cunha saiu, entrou o Endrick, e ele continuou fazendo a mesma coisa. E o Endrick não joga assim, cara. Se você assistir os jogos do Endrick, você vai ver que ele tá correndo sempre na bola. Tudo bem que às vezes ele pode não ganhar, mas ele tá sempre mordendo os caras que estão com a bola da defesa. E ele entrou hoje caminhando. Pra que, cara, que você vai deixar os caras com a bola, deixar eles pensar, sendo que eles têm o Haaland? Se você deixar os caras pensar, eles vão achar um jeito de jogar a bola pro cara, mano. E foi o que aconteceu. 2 bolas. O cara não fez nada em 79 minutos. Não fez nada. Ele deu trabalho pros zagueiros, tá? Abriu espaço para as pontas e para as laterais. Criou perigo mesmo sem ter chutado pro gol. Mas quando chegou nele, irmão, o cara acabou com o jogo. Cadê o nosso zagueiro que marca ele, né, lá no Arsenal? Caralho, foi um gol em cima do cara. Como é que pode, velho? É difícil. É difícil de acreditar, é difícil de entender. Acabou, né? O ciclo se acaba, ainda bem. Tinha que acabar sim, porque o Brasil precisa de um sacode. O Brasil precisa mesmo cair nas oitavas e falar, porra, a gente não é tudo isso. A gente tem que abaixar a bolinha e começar do zero. Parar de ficar falando fora de campo que entra como favorito, que sempre entra como favorito. Irmão, esquece isso aí. A Itália tem quatro campeonatos mundiais. Os caras não estão nem na Copa, velho. Você botaria a Itália como favorita também? Só pelo nome? Se eles tivessem classificado? É patético, é uma mentalidade muito ruim. Ninguém deveria ter medo do Brasil. Tudo bem, os caras podem ter um certo apelo nostálgico, porque a maioria dos jogadores que estão jogando agora essa Copa viram o Brasil quando eles eram crianças ou alguma coisa assim. Ou os pais deles viram e contavam histórias, mas esquece isso aí, cara. Hoje é a gente que tem que ter medo dos caras. Hoje é a gente que tem que... Medo não. A gente tem que ter a humildade de começar do zero. Não é só jogar bonito, é jogar com garra, é pressionar, é tentar ir pra cima, porque hoje nossos pontas, o Vinícius Júnior, quando conseguia driblar um, não terminava a jogada, não dava pra terminar. O Ryan não foi pra cima de ninguém, a Copa toda quase. Então, assim, é complicado, é complicado dizer, é difícil de ficar julgando, mas, né? Então eu acho que foi merecido, era o resultado esperado. Eu fiquei muito, muito triste, estou triste ainda com a eliminação do Brasil. Quando o Haaland fez o gol, meu coração deu aquela gelada, aquela mesma gelada de 2022, 2018, 2014, 2010. Mas era o resultado, né? Esperado, uma hora a gente ia cair. Ganhar a gente não ia. E isso é triste porque o povo brasileiro espera
poder ter esperanças com a seleção, mas com essa seleção não dava pra ter. Simplesmente assim. E a gente criou porque no jogo contra o Japão o Brasil mostrou algo que não mostrava fazia muito tempo, que era virar um jogo, mas depois tudo se perdeu. Terceiro ponto que eu queria comentar, Ancelotti. Ele é o nosso maior astro, né? Tem que ser o nosso maior nome. Foi contratado porque ganhou tantas Champions, porque é um cara que sabe fazer o time sofrer, é um cara muito competitivo de muitas copas. Então, assim, é um copeiro, né? Então, ok. Mas os times do Ancelotti sempre sofreram um bocado. Só que a diferença é que é uma competição que tem todo ano. Imagina se o Rodrigo não entra e faz aquele gol contra o Manchester City. Imagina se o Vini não consegue fazer aqueles gols no primeiro jogo da ida. Imagina se o Courtois não tá numa noite espetacular contra o Liverpool. Ou imagina se aquele meia do Borussia Dortmund convertesse as oportunidades que ele teve, porque na final de 2024, se não me engano, entre Real e Borussia, o Borussia foi muito bem no primeiro tempo, mas o Real Madrid teve sorte. Vamos colocar aqui. Se o Ancelotti não tivesse ganhado a Champions que ganhou, lá quando o Rodrigo classificou o time, e não tivesse ganhado essa contra o Borussia, será que a gente botaria tanta fé ainda no Ancelotti? Será que não existe um quê de noites mágicas dos jogadores? Hoje foi uma noite mágica do adversário, né? Tanto do goleiro quanto do atacante, do Haaland. E vou dizer, a gente teve mais chance, a gente podia ter ganhado, a gente teve um pênalti, a gente não converteu, a gente teve um cara a cara, a gente não converteu, a gente teve outro cara a cara, a gente não converteu. Mas os caras converteram. Os caras tiveram poucas chances, mas eles fizeram acontecer nas chances que eles tiveram. Então, o Brasil escolheu isso, escolheu dar a bola pros caras, escolheu esperar a chance aparecer, escolheu jogar no contra-ataque, mas não aproveitou. Se dá certo, meu Deus, o Ancelotti, etc. Não dá pra dizer que o cara é horrível, óbvio que ele não é. Mas eu lembro de comentar com o meu amigo, quando ele foi contratado, eu falei, o Ancelotti, o negócio dele não é muita tática, não. Que na época tava entre Jorge Jesus e Ancelotti. Eu até falei, pô, em questão de tática, eu prefiro que seja o Jorge Jesus, porque os times dele têm mais tática do que os times do Ancelotti. Mas o Ancelotti tem uma questão humana muito grande e eu admiro por isso. Mas, taticamente falando, o Brasil pobre, extremamente pobre. Foi pobre em toda a competição. O resultado não podia ser diferente. Não podia ser diferente. O futebol hoje já não é mais o futebol de 94 ou de 2002, entendeu? Eu creio que a seleção de 2002 jogava muito bem, mas diziam que em 94 eles jogavam feio. Mas, cara, hoje o mundo é um mundo globalizado. Não existe mais bobo no futebol. E a Noruega já não é uma seleção boba. É uma seleção pequena que o Brasil mais uma vez cai. Mas não existe mais bobo no futebol. Mas também entregar a bola pros caras é complicado, né? Parabenizar a Noruega, né? Eles fizeram o jogo da vida deles. Com certeza o país deve estar em festas. Então é um pouco mais de 5 milhões de habitantes. É um país, não sei dizer se ele é considerado pequeno, mas só o nosso estado do Rio Grande do Sul tem mais que o dobro de habitantes. Tem quase 12 milhões. E um país de 5 milhões ganhou. É óbvio que não são números por números, né? Mas o que eu quero dizer é um país sem cultura de futebol, uma seleção sem títulos, quase. E é isso. E a gente caiu. É difícil, é difícil. Só não é mais chocante porque já era esperado. Só não dói quanto doeu 2022 e 2018 porque já se esperava dessa seleção. Ainda bem que ciclos de alguns jogadores acabaram. E agora o Ancelotti vai ser obrigado a convocar outros nomes e fazer uma renovação de fato na seleção brasileira, porque já vai fazer 10 anos, 12 anos, sei lá, que os mesmos nomes são convocados. 10 anos vamos colocar, eu acho.
Não, vamos colocar 8 anos, que os mesmos nomes são convocados e não desempenham na Copa do Mundo. Vou falar algumas estatísticas aqui, só pra. A gente deu 12 chutes. 4 foi a gol. Os caras deram 9 e 5 foi a gol. Posse de bola, isso aqui é vergonhoso. A Noruega teve 66% e o Brasil 34%. Como é que você vai me dizer que as seleções têm medo do Brasil? Quem que vai ter medo do Brasil? Quem que vai ter medo do Brasil? Passes. Os passes foram 653 passes da Noruega contra 313 do Brasil. Precisão de passe tá ridícula do Brasil, 88%, enquanto 91% dos noruegueses. Se tivesse a estatística aqui, brigas, o Brasil ganharia. Porque quando viu que perdeu o jogo, quis começar a brigar, que não adianta de bosta nenhuma. Mas eu não julgo porque são seres humanos e a frustração é grande, né? Primeiro a frustração, a raiva, depois a tristeza. Cara, então esse aqui é um vídeo muito. É um desabafo de um torcedor. Falar de questões táticas, o Ancelotti desmontou o Brasil no segundo tempo. O Brasil estava jogando bem até no primeiro tempo. No segundo tempo colocou jogadores que não conseguiram desempenhar a mesma função tática. Tirou o melhor do jogo, que para mim foi o Martinelli. Depois tirou o melhor da Copa, que foi o Bruno Guimarães. Então, colocou o Neymar para jogar, para quê? Para que você vai colocar o Neymar ali? Se você não deu minutos para ele direito na Copa, você vai dar agora? Para que você vai dar mais minutos do que você deu pro Endrick agora? É complicado. O outro técnico ajeitou a seleção dele e o Ancelotti bagunçou. Em 2022, eu me lembro que criticaram muito o Tite porque ele não foi consolar os jogadores dele. Mas eu acho que ele fez a parte dele. Os jogadores que não fizeram. Jogadores que perderam o pênalti, jogadores que atacaram na hora errada, né? E agora? Vão criticar o Ancelotti ou não vão criticar porque ele tem 5 Champions? É complicado. Ainda bem que o Brasil tem mais 4 anos para jogar até 2030. Espero que melhore. Creio que vai melhorar. Tem uma Copa América pela frente, tem eliminatórias pela frente, então tempo tem. Agora tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem de convocar jogadores em boa fase, mesmo jogando no Brasil, jogando no raio que o parta. Tem que ter coragem para mudar o estilo de jogo. Tem que ter coragem para tirar jogadores do time. Que se exploda o nome dele, que se exploda o tamanho deles. Você tem que tirar, porque o cara não tá jogando bem. Tem que parar de bancar jogador ruim que fica entrando, né? É assustador, é assustador. Mas vamos aí, mais 4 anos, hoje é dia 6/7 que eu tô gravando de madrugada. A gente vai ter que esperar mais 4 anos para ver se o Brasil nos dá esperança novamente. Eu tenho certeza que os jogadores brasileiros estão muito tristes, todos eles, porque todos perderam, né? Ninguém vai estar feliz. Mas eu acho que é uma oportunidade de ser resiliente, de ter humildade, de parar com esse papinho merda de ficar falando que todo mundo tem medo do Brasil, que a gente é penta, não sei o quê. Acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a história foi feita, mas ela tem que ser reescrita, ela tem que ser refeita pra gente poder ganhar mais uma vez. O futebol já não é mais de 2002. E eu acho que é isso. Parabéns à Noruega, parabéns ao Haaland, que fez o jogo da vida dele, eu acho. Pô, ele jogou contra o Brasil, velho, fez 2 golaços numa Copa do Mundo, eliminando os caras, levou a seleção dele hoje, onde, se não me engano, ela nunca tinha chegado. O goleiro também fez o jogo da vida, defesaças. Então é isso, eu acho que a gente antes caía por detalhes e hoje foi por um jogo por um segundo tempo inteiro. Então já era meio que esperado, mas dói, ainda dói.
Bom, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse no outro vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar o dislike. O que me importa é que você participe. Se você quer comentar alguma coisa, quer me corrigir, quer argumentar, pode escrever aí que eu vou ler com todo o carinho do mundo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que você tenha gostado. A Copa terminou para o Brasil, mas eu pretendo fazer um vídeo da final, eu acho. E depois, quando a Copa acabar, o canal tem muitos conteúdos possíveis a se abordar. Então, se você quiser se inscrever, seja bem-vindo. E é isso. Muito obrigado pela atenção de quem ficou até o final. E até a próxima.